Gente, tudo bem? Boa noite! Feliz domingo, noite de domingo pra gente. Hoje eu tô aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre planejamento de toxina botulínica. Essa semana vai iniciar um aquecimento muito legal de lives. A gente conversou na semana passada alguns pontos importantes, né? Sobre como tratar com o paciente, enfim, a gente conversou sobre vários pontinhos. E eu recebi uma pergunta na minha caixinha sobre planejamento. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre planejamento de toxina botulínica. É uma dúvida bem comum, porque a gente aprende a fazer a técnica, a gente aprende a fazer as marcações, a gente aprende a fazer os pontos de toxina botulínica, mas como que a gente vai planejar, como que a gente vai entender um pouquinho a diferença de cada paciente, né? Será que todo paciente é igual? Será que todo paciente a gente trabalha da mesma forma? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Quando a gente fala de planejamento de toxina botulínica, eu quero que vocês relembrem alguns pontos. Quem já faz, e mesmo quem está iniciando, tem que ter isso meio que na cabeça. Quando a gente vai fazer a avaliação do nosso paciente, o primeiro ponto que você tem que fazer e perguntar para ele, dentro do teu planejamento, é perguntar se ele já realizou toxina botulínica ou não. E aí eu vou explicar se ele já realizou e se ele não realizou ainda. Porque você sabia que se ele já realizou toxina e o resultado dele ainda não é tão bom, ele ainda acha que sai esse resultado muito rápido, você precisa cuidar da dose. Então até isso muda, né? Se o paciente já aplicou toxina ou não. Vamos lá então, o primeiro ponto para você começar o teu planejamento de toxina botulínica é fazer essa perguntinha. Ana, ele já realizou toxina botulínica, mas ele ainda acha que os resultados são baixos. Aí você vai fazer um outro questionamento para ele. Quantas vezes ele já aplicou toxina botulínica? Gente, eu tenho uma paciente que faz aplicação de toxina botulínica já faz anos. E a cara de brava dela, ela sempre reclama. Então, se eu sei que a cara de brava dela incomoda e que não trava, e que essa cara de brava incomoda ela, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar compensar. Então, eu coloco mais unidades nessa glabela. Eu travo mais. Eu uso alguns pontos estratégicos se essa paciente ainda se incomoda nessa região. Certo? Agora, se ela fez uma única vez, se ela ainda, o procedimento dela ainda foi feito só uma vez, ela ainda não viu tanto resultado, beleza, você vai continuar o teu protocolo normal, você vai continuar o teu planejamento normal. Agora vamos lá, se essa paciente nunca realizou toxina botulínica, aí é importante você já pensar o que você vai fazer, você já pensar quantas unidades você vai colocar. E aí a gente vai entrar num ponto importante sobre planejamento. Você não consegue realizar um bom planejamento se você não entender a diferenciação de anatomia muscular. Nem todas as musculaturas dos nossos pacientes, elas são iguais. E isso é muito importante a gente entender. Dentro aqui do nosso terço superior da face, no músculo frontal, nós temos 3 padrões musculares diferentes. Então, a gente tem o padrão total, que tem ruga de ponta a ponta na testa. Então, aqueles pacientes que têm ruga em cima da sobrancelha. Nós temos o paciente padrão medial, que é aquele paciente que tem ruga só aqui no meio. E nós temos o paciente padrão lateral, que só tem ruga aqui em cima da sobrancelha. No meio não tem. São 3 padrões de musculatura diferentes. Cada parte onde está formando essas ruguinhas, né, que está formando, a gente chama dessas lombadinhas, é a parte onde os feixes fibrosos dessa musculatura, ela está fazendo um maior índice de força muscular, é onde ele está se movimentando com maior força. Dentro de cada paciente, a gente tem que entender um pouquinho o que a gente pode oferecer, até onde a gente pode oferecer para o paciente. Um paciente padrão total, com uma musculatura hiperdinâmica, com uma musculatura muito forte, infelizmente, nós não vamos conseguir arquear a sobrancelha na primeira sessão. E isso você já precisa falar para o teu paciente inicialmente. Se esse paciente ele tem ruga dessa sobrancelha a essa sobrancelha, então, ou seja, ele é um paciente padrão total, nas primeiras sessões, a gente não vai conseguir levantar tanto a sobrancelha. Se esse paciente é um paciente padrão lateral, ou seja, ele tem rugas aqui em cima da sobrancelha e ele quer arquear, a gente não vai conseguir também.
Nas primeiras sessões, o único paciente que a gente consegue arquear 100% e ter um bom resultado são os pacientes padrões medial, que tem ruga somente aqui nesse meio da nossa testa, certo? Onde aqui está sendo mais forte essas ruguinhas. Eu gosto muito de fazer até mesmo para mostrar para os pacientes até onde eu consigo arquear essa sobrancelha. Eu pego os meus 3 dedos e coloco aqui, ó. E aí eu peço para o paciente levantar a testa. E aí ele faz isso aqui, ó. Certo? Eu tento colocar a força dessa ruga, dessa mão, dos 2 lados de forma igual. Então, eu vou falar para ele assim, ó. Você quer ficar com essas ruguinhas aqui em cima? Então, eu forço aqui para baixo mesmo, para eu mostrar para ele, para fazer ele entender. Então, olha só, a gente abaixa aqui e fala para ele, ó. É assim que vai ficar a tua sobrancelha arqueada. Agora, se eu deixar essas rugas aqui, porque a tua musculatura faz muita força aqui, eu posso tirar depois. Só que, infelizmente, eu vou perder um pouco desse arqueado. Tudo bem para você não ficar com a sobrancelha tão arqueada nessas nossas primeiras sessões? Tranquilo para você isso? Porque se você prometer para o paciente padrão total ou padrão lateral que você vai arquear a sobrancelha dele e no retorno ele voltar e ele estiver se incomodando com isso, ele vai ficar frustrado, porque ele vai começar a se incomodar com as ruguinhas aqui, mas ele vai querer o arqueamento. Então, esse planejamento já vem inicialmente. Ana, mas você consegue diminuir essas ruguinhas e mesmo assim dar um leve arqueado? Sim, gente. Paciente padrão total, paciente padrão medial, padrão lateral, desculpa, eu consigo arquear um pouco a sobrancelha dele, não deixar aquela testa congelada. Eu consigo fazer isso, só que eu não consigo arquear, por exemplo, que nem a minha sobrancelha, deixar esse arqueado aqui, ó, eu não vou conseguir, porque ele tem rugas aqui e fica feio, fica estranho. Então eu peço um pouco de paciência para esses pacientes e aí vai chegar num ponto essencial do planejamento que eu queria falar para vocês. Paciente padrão total, quando vocês forem planejar, vocês podem pedir para eles mais ou menos 3 sessões para diminuir a força dessa musculatura. Porque não é um mito quando a gente fala que o músculo ele vai, né, causando uma certa atrofia. Então, existe isso mesmo, o músculo ele fica mais enfraquecido. O relaxamento acontece com o passar das aplicações. E eu gosto de explicar isso para os pacientes, porque os pacientes eles vão entendendo que essa musculatura ela vai diminuindo aquele grau de força. E tá tudo bem, é legal isso, a gente precisa disso. Só que se ele quer arquear, ele é um paciente padrão total, ruga de ponta a ponta, e já quer arquear nas primeiras sessões com aquela musculatura aqui fazendo muita força, a gente não vai conseguir nas primeiras sessões. Aí vem a tua parte de conversar com ele, falar desse protocolo e falar para ele que ele precisa ter um pouquinho de paciência, que nessa primeira sessão essa sobrancelha não vai arquear tanto. Então, exatamente essa pergunta que eu recebi na caixinha sobre planejamento. E, gente, nós só estamos falando de músculo frontal. A gente só está conversando de músculo frontal. Olha só quanta coisa a gente tem. Olha só quantos pontos a gente tem. Agora, nós falamos de paciente padrão total, certo? Agora, paciente padrão lateral é o maior desafio para mim. Então, vou revisar para vocês. O que é um paciente padrão lateral? Um paciente padrão lateral é que não tem ruga aqui nesse meio, então nessa parte do meio, e ele tem ruga, muita ruga, a maior força, a maior dinâmica muscular dele é aqui em cima da sobrancelha. Os pacientes padrões laterais, eles são pacientes mais difíceis de tratar, porque eles são pacientes que geralmente chegam querendo arquear a sobrancelha. E essas rugas, elas acabam se tornando muito fortes aqui nessa lateral. A gente quase não consegue deixar com um aspecto natural, porque nas primeiras sessões a gente precisa diminuir essa dinâmica muscular. E como que a gente vai diminuir essa dinâmica muscular? Colocando alguns pontinhos aqui. Então, eu gosto sempre de dar um dedo da sobrancelha, eu dou uma distância de um dedo aqui da sobrancelha e marco uma linha, certo? Eu vou marcar essa linha aqui. Essa região aqui é uma região que eu não aplico toxina botulínica, porque eu posso causar uma intercorrência no meu paciente. Então, se eu pegar essa musculatura que é responsável, né, para a gente manter esse movimento da nossa pálpebra superior, então se a gente pegar aqui
essa parte do orbicular do olho vai causar uma ptose no nosso paciente. Então, o nosso paciente vai ficar com a pálpebra caída. Então, aqui eu não aplico toxina. Mas acima dessa linha, mais ou menos aqui nesse pontinho, eu já posso aplicar toxina botulínica, porque aqui não está o nosso músculo responsável por isso. Só que tem um porém, gente. A testa do paciente fica mais travada. Então, ele faz um movimento, então é como se ele ficasse assim, ó, ele faz um movimento de levantar, mas essa testa, ela fica com um aspecto mais congelado. E na primeira sessão é importante que a gente diminua essa força muscular e que a gente aplique a toxina botulínica aqui, mais ou menos, para diminuir essa força, diminuir essa atividade da musculatura. Porém, você tem que explicar para o paciente. Se você não planejou isso antes, se você não anotou no prontuário do paciente que ele é um paciente padrão muscular lateral, que ele tem rugas em cima da sobrancelha e você faz sem o consentimento dele, ele vai se frustrar, ele vai ficar chateado, ele não vai gostar do resultado, ele vai chegar reclamando para você depois. Então já faz isso no planejamento, já coloca isso no planejamento dele, que vai fazer toda a diferença no teu resultado depois, certo? O paciente padrão medial é um paciente delicioso da gente fazer, é um paciente tranquilo, é aquele paciente que se ele quer arquear, a gente arqueia, se ele quer deixar a sobrancelha mais baixa, a gente deixa, porque ele só tem ruga aqui no meio. Então, a gente deixando essa ruga, diminuindo essa musculatura aqui dessa região medial, a gente pode tanto arquear, quanto a gente pode colocar um pontinho de toxina aqui e abaixar um pouquinho, e deixar um aspecto mais não tão arqueado. Vocês têm muitas dúvidas sobre o arqueamento da sobrancelha. Então, vocês acham que tem um ponto específico para arquear? Tem um ponto, aonde que eu aplico para arquear? Gente, presta atenção agora, que isso aqui é muito importante. O arqueamento da sobrancelha do paciente, ele é responsável se a gente aplica ou não toxina botulínica. Então, quando vocês forem fazer a marcação, vocês têm que marcar a linha média do paciente, da linha da pupila, certo? Desculpa. Vocês têm que marcar a linha da pupila do paciente. E a partir daqui, tudo que ficar daqui pra cá, é o que vai arquear a sobrancelha. Então, é nessa parte aqui o responsável pelo arqueamento da sobrancelha. Se vocês não aplicarem toxina botulínica aqui, essa sobrancelha vai arquear bastante, porque você vai deixar aqui livre. Ou seja, você aplicou toxina aqui nesse meio, você paralisou a musculatura e aqui você deixou livre. Então, essa sobrancelha ela vai subir bastante. Agora, se você colocar um pontinho um pouquinho aqui no meio, ela já não vai arquear tanto. Olha a diferença, aqui arqueada, aqui não tão arqueada. Então, ela não vai arquear tanto. Agora, se você colocar bem em cima daquele um dedo de distância e abaixar, essa sobrancelha, ela não vai ficar levantada, ela não vai ficar arqueada e a gente corre risco até de deixar a musculatura do paciente mais congelada, esse aspecto mais congelado. Então, não existe um ponto mágico para arquear a sobrancelha, e sim um planejamento. O arqueamento de sobrancelhas com toxina botulínica, ele vem de uma distribuição de pontos efetiva em toda a testa do paciente, observação da musculatura, e aí sim a gente tem um bom arqueamento, e aí sim a gente consegue um arqueamento efetivo. Agora, não é aquele ponto mágico que vai arquear a sobrancelha do teu paciente. Existe um ponto que a gente coloca bem aqui na pontinha da sobrancelha, que a gente tem que fazer superficial, que ele pode dar uma levantadinha na sobrancelha. Só que eu garanto pra vocês que se vocês colocarem só esse pontinho aqui, ele não vai arquear, ele não vai conseguir levantar, porque tem toda essa parte aqui fazendo força, e aí você quer colocar um pontinho de toxina aqui pra arquear, você não vai conseguir, certo? E aí, olha, a Mari perguntou, quando uma fica mais arqueada, Ana, quando uma sobrancelha fica mais arqueada que a outra, o que a gente faz? Isso é bem comum de acontecer também. Vocês sabem por que isso acontece? Pode acontecer por alguns motivos. O motivo número 1 é você dosar errado as laterais desse músculo. Então, um lado você colocar mais, um lado você colocar menos. Ou então, um lado você atingir a musculatura, um lado você acabar atingindo mais superficial, atingindo o músculo.
ou simplesmente o paciente já tinha essa simetria de força muscular, de sobrancelha. Então isso pode acontecer e acontece com uma frequência aí com a gente. O que nós precisamos fazer? Primeiro ponto, se o paciente travou a sobrancelha de um lado e a outra arqueou bastante, então ele ficou mais ou menos assim, ó, a gente não consegue levantar a sobrancelha que abaixou, igual a que arqueou. Então você vai precisar abaixar. A sobrancelha que tá mais arqueada, você vai colocar um pontinho aqui, ó, mais ou menos aqui no meio da testa do paciente. Você vai colocar um ponto de toxina aqui. E aí você vai conseguir igualar essa sobrancelha que arqueou mais. Ana, as duas sobrancelhas ficaram arqueadas, mas uma arqueou mais que a outra. Eu consigo igualar elas? Consegue. Se elas ficaram as duas arqueadas e você quer trabalhar, não tem problema nenhum. O que você pode fazer? Você pode pegar a caudinha da sobrancelha e colocar um pontinho de toxina aqui. Você pode fazer isso, só que você tem que colocar superficial. E aí você vai conseguir também arquear essas sobrancelhas. Ficou entendido? Então vamos revisar. Quando uma sobrancelha arqueia mais que a outra, só que essa abaixou e ficou mais travada e essa arqueou bastante, a gente não vai conseguir levantar a sobrancelha que está travada. A gente vai precisar abaixar essa aqui. Como que a gente vai fazer? Colocando um pontinho de toxina aqui, certo? As duas ficaram arqueadinhas, mas eu quero arquear, por exemplo, a minha sobrancelha é assimétrica. Eu quero arquear essa aqui igual. O que eu posso fazer? Colocar um pontinho aqui na cauda da minha sobrancelha e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dar essa levantadinha aqui, certo? Então dá pra gente igualar sim. Isso é das nossas menores intercorrências. Só que vocês precisam fazer. E uma coisa que eu falo pro paciente, que é normal, tá? Já aconteceu de paciente estar com 4, 5 dias com a sobrancelha uma mais arqueada do que a outra e vir pedir retorno. Ana, faz retorno pra mim. Ana, eu quero fazer retorno na minha sobrancelha. Dá pra fazer? Não, gente, não dá pra fazer. O retorno, se uma sobrancelha arqueou mais que a outra, você só vai fazer esse retorno de toxina botulínica com 15 dias. Não adianta vocês fazerem antes, porque vocês têm que olhar lá na bula e verem qual é o efeito máximo. O pico do efeito vai acabar com 14 dias, então até 14 dias essa toxina vai estar fazendo efeito. Se vocês aplicarem, porque uma sobrancelha está mais levantada que a outra com 4, 5 dias, corre risco de ficar mais assimétrico ainda. Então vocês só vão corrigir a simetria de sobrancelha com 15 dias, certo? Antes disso, vocês não vão fazer nenhum tipo de aplicação, ok? Perfeito sobre o músculo frontal. Então, a gente conseguiu já desmistificar bastante coisa aqui pra vocês. Outra coisa que acaba acontecendo que é muito difícil é a região da glabela, né? A glabela é um desafio para nós, profissionais, porque muitos pacientes, além de terem linhas estáticas, então a toxina botulínica não vai tratar essas linhas estáticas, eles também apresentam uma hiperatividade, então uma força muscular altamente, uma atividade da musculatura muito forte. Então, infelizmente, é um desafio para nós, certo? Mas eu já vou contar para vocês como é que a gente faz para conseguir melhorar essa região da glabela e que eu tenho tido resultados maravilhosos. Eu só vou responder a pergunta aqui para a gente acabar com o músculo frontal, acabar com todas as dúvidas do músculo frontal. Se travar a sobrancelha, não teria como reverter? Se você travar a sobrancelha, então você aplicou toxina botulínica mais ou menos nesse ponto aqui, pertinho, e você diminuiu a atividade desse músculo, infelizmente a gente não consegue reverter. A gente não consegue voltar à dinâmica muscular. O que você teria que fazer? Fazer uma estimulação no local para tentar tirar o efeito da toxina botulínica. Como que a gente faz isso? Com radiofrequência, com laser. Então, a gente teria que mesmo tirar o efeito da toxina botulínica. Eu peço para o paciente ter paciência e aí na próxima aplicação a gente muda os pontos. Mas não existe uma coisa 100% efetiva. A radiofrequência ela ajuda, o laser vermelho ajuda. Tem alguns profissionais que já estão testando até a ozonioterapia. A aplicação de DMAI no local, ele ajuda, mas ele vai tirar o efeito da toxina botulínica, certo? Então, ele não é alguma coisa, por exemplo, que nem a gente tem o ácido hialurônico, né?
que a gente coloca a hialuronidase e removeu ali. Infelizmente, com a toxina botulínica, a gente vai ter que usar várias associações. Então, o que eu indicaria mesmo é a radiofrequência numa potência alta, fazendo diariamente para reverter essa paralisação da sobrancelha, o laser vermelho no local e a aplicação de DMAI também no local. Não são nada com muito embasamento científico, então se a gente for pesquisar, né, ali no PubMed, a gente tem muita pouca evidência sobre isso, mas é o que a gente vê clinicamente, tá? Eu tô falando aqui a minha experiência clínica com vocês, perfeito? Bom, vamos lá então, agora vamos conversar um pouquinho sobre essa parte da glabela aqui, que é uma dificuldade para nós profissionais também. A região da glabela, ela é um desafio porque os pacientes, eles têm várias dinâmicas musculares, então tem vários padrões musculares. E muitas das vezes, gente, a região do corrugador do supercílio, os feixes fibrosos aqui do corrugador, ó, dessa região bem onde eu tô com o dedo, ele está interligado com o músculo frontal. Então, essa parte interligada com o músculo frontal, acaba que tanto o músculo frontal, o corrugador e o prócero, eles trabalham juntos. Eles fazem um movimento juntos. E aí, você quer ter um bom resultado, mas esse paciente volta no retorno e essa glabela não travou. O que acontece? Você pegou somente uma parte aqui do corrugador. Você não pegou a parte lateral desse corrugador. Você não pegou a parte inferior desse corrugador. Ou às vezes você só trabalhou aqui na região medial e superior do corrugador. E o resto acabou ficando livre. Você não conseguiu, não colocou muita dose. Então, gente, o que vocês precisam entender é que a toxina ela é alvo dependente, então você precisa atingir a musculatura, e ela é dose dependente também, então você precisa colocar uma dosagem alta. Esses dias eu falei que eu coloquei 25 unidades na região de glabela. O quê? 25 unidades? Sim, gente, 25 unidades, bem distribuída no alvo correto, mas foi o que a gente precisou. E acreditem, a paciente voltou com a testa assim intacta. Então, é um desafio para nós, porque a gente tem que começar a entender um pouquinho mais dessa musculatura. A gente precisa começar a entender um pouquinho mais desses pontos, desses planejamentos. Ana, precisa colocar no prócero? Não precisa? O que eu quero que vocês entendam? A maior parte da força muscular da cara de brabo, ela não vem somente do prócero, e ela vem da atividade dinâmica do corrugador, certo? Então, o corrugador é muito responsável por fazer a nossa carinha de braba. Então, se você colocar essa toxina aqui no corrugador, ele já vai diminuir o movimento. Só que não significa que você não precisa colocar toxina botulínica no prócero. Só que eu vejo muitos profissionais errando e colocando a maior dosagem aqui no prócero e colocando menos dosagem aqui no corrugador. Porque tem medo de causar uma ptose, porque tem medo de dar abaixar a sobrancelha do paciente. Então, não é isso que vai acontecer. Não tem problema nenhum se você colocar 6 unidades aqui, se você colocar 8 unidades aqui. Só que você precisa pegar certinho o músculo. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar aqui o primeiro pelinho da sobrancelha do paciente, bem esse primeiro pelinho, e você vai subir aqui em cima, bem aqui. Aqui é a maior parte da dinâmica do músculo corrugador. Então, é exatamente aqui que você tem que aplicar a toxina botulínica. Então, você pede para o paciente fazer, ó, é exatamente nesse pontinho aqui que faz a aplicação de toxina. Eu vejo que algumas pessoas aplicam mais aqui para cima com medo, né, de pegar e causar uma ptose. Se você aplicar aqui embaixo, aí vai ter problema. Aí você vai poder afetar essa dinâmica aqui da pálpebra superior. Mas se você pegar bem em cima aqui, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Olha, bem aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo me marcar aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? Nesse pontinho aqui que vocês têm que trabalhar com a toxina botulínica, no músculo do corrugador. Aí, no prócero, vocês podem aplicar só um ponto aqui, se o paciente tiver uma dinâmica igual a minha, por exemplo, certo? Ou vocês podem aplicar um ponto mais aqui embaixo
e um ponto mais aqui em cima, porque o músculo próstero ele é alto assim. Então vocês não precisam aplicar aqui, ó, mas vocês aplicam mais ou menos aqui, certo? Aplicam aqui e não tem problema nenhum, vocês vão estar pegando no músculo próstero. A angulação que vocês vão estar entrando tanto no corrugador quanto no próstero é 90 graus, tá? Vocês precisam entrar 90 graus. E aqui nessa região do corrugador, vocês precisam entrar profundo, porque é aí que vocês vão estar pegando no corrugador. A ptose de sobrancelha, então existem dois tipos de ptose, a ptose de pálpebra e a ptose de sobrancelha. A ptose de sobrancelha, que deixa o paciente com a sobrancelha baixa, é quando vocês pegam o depressor da sobrancelha. Quando vocês pegam o elevador da pálpebra superior, o elevador da sobrancelha, e aí vai acabar que vai acontecer. Então, o que a toxina botulínica ela faz? Ela faz o efeito contrário da musculatura. Se vocês pegam o músculo responsável por elevar a sobrancelha, então o elevador da sobrancelha, ele vai abaixar, ele vai deprimir. E é isso que vai acontecer. E onde que ele está localizado, Ana? Em cima do corrugador, só que bem superficial. Então, se vocês entrarem só com o bisel da agulha, vocês vão pegar o músculo responsável por elevar a sobrancelha, essa parte medial da sobrancelha. Se vocês entrarem profundo, vocês vão estar pegando o corrugador do supercílio. Então, aqui nessa região do corrugador, vocês pegam e entram com a agulha 90 graus, vocês entram profundo, certo? Eu acho que eu devo ter falado errado ali. Eu falei o elevador da pálpebra superior. O elevador da pálpebra superior é pra cá. Aqui é o músculo responsável por elevar a sobrancelha. Então, o elevador dessa parte medial da sobrancelha. Perfeito? Então, aqui vocês vão estar entrando em 90 graus. Eu não gosto mais de usar o Viber, né? Aquele que a gente chama de vibrata, eu não uso mais. Se eu uso, antes a gente aprendeu a usar bem do lado do pontinho que a gente tá trabalhando. Hoje eu uso em local diferente. Então, se eu tô colocando a toxina aqui, eu uso ele aqui, certo? Sabe por quê, Gisele? Porque ele pode sim deslocar um pouquinho essa toxina botulínica, então pode causar um problema ali e deslocar. Então você usa em alvos diferentes. Você tá aplicando a toxina botulínica aqui, coloca esse Viber aqui nessa região, porque o Viber ele costuma tirar o senso, né, da dor, então ele dá uma confundida nas nossas células nervosas, então é por isso que a gente precisa usar nos pacientes. Eu vou contar para vocês que nem o gelo eu tô indicando a usar mais, e esse vai ser um assunto para nossa aula do dia 2, nem o gelo eu estou utilizando mais, porque a gente já está com embasamento científico da influência de utilizar gelo quando a gente vai aplicar a toxina botulínica. Então, ele está tendo uma alteração aí também em relação à durabilidade. Então, eu usava também errado, mas a gente está aprendendo agora e eu estou estudando, estou vendo esses artigos e vou vir contar logo mais para vocês, tá? Então, vocês podem usar tranquilamente o Viber, mas utilizem em regiões diferentes, certo? Não tem um problema se vocês forem utilizar, tipo, no músculo frontal e forem aplicar aqui e estarem com o Viber aqui, certo? Ok, pode fazer isso. Mas cuidem só para não estar do ladinho do pontinho que você vai estar aplicando toxina botulínica, certo? Bom, olha só. Quando a gente tá pensando no músculo corrugador, vocês sabem que o final da dinâmica muscular dele acontece mais ou menos aqui, ó, bem perto da linha média. Vocês sabem qual é o músculo que a gente tem aqui junto com o corrugador do supercílio? O músculo elevador da pálpebra superior. Então, é responsável por elevar a nossa pálpebra superior. O nosso maior problema é a gente aplicar a toxina botulínica aqui e querendo pegar o corrugador, querendo atingir o corrugador e a gente pegar o músculo responsável por elevar a nossa pálpebra. Então, sempre que vocês forem aplicar a toxina mais próximo aqui da nossa linha da pupila, vocês precisam ficar mais superficial com a agulha. Então, aqui vocês vão aplicar profundo, quando a gente vai passando aqui mais perto da nossa linha da pupila, a gente aplica mais superficial para atingir o músculo corrugador e não pegar o músculo responsável por elevar a nossa pálpebra superior e causar uma ptose no nosso paciente. Então, não está errado vocês colocarem um pontinho aqui, ó, de toxina botulínica. Não está errado. Só que se vocês entrarem muito profundo ou entrarem com o bisel para essa lateral,
corre o risco de causar uma intercorrência. Então, eu prefiro colocar mais dose aqui e nessa região, no final da dinâmica muscular do corrugador, eu trabalho mais superficial. Eu coloco esse pontinho mais superficial e eu acabo atingindo o corrugador também, certo? Então, não tem problema de a gente fazer esse ponto, mas vocês precisam colocar ele mais superficial. Meu Deus, gente, tô toda rabiscada já. Vou trazer uma caneta branca para a próxima live, que daí eu me rabisco toda aqui, certo? Então, vocês precisam, para travar e para fazer um bom planejamento dessa região superior, olhar para o músculo frontal, olhar para o músculo próximo e olhar para o músculo corrugador. É isso aí. Quando o paciente quer arquear a sobrancelha, veja se vocês já tiveram essa proposta aí. O paciente quer fazer toxina botulínica, mas ele quer fazer toxina botulínica só na testa. No olho ele não quer fazer, porque ele acha que ele não tem ruga. Ele acha que não precisa de toxina botulínica. E aí ele quer arquear, ele quer ficar com aquela sobrancelha lá na altura, quer arquear, mas não quer fazer no olho. Ele acha que não é importante, que daí ele pensa que talvez vai sair um valor diferente, enfim, isso acontece, já aconteceu comigo. Eu não posso promover um arqueamento de sobrancelhas se eu não trabalhar com o músculo orbicular do olho junto também. Porque o músculo orbicular do olho, ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E se eu não aplico a toxina botulínica aqui, esse músculo orbicular do olho vai puxar a minha sobrancelha para baixo. Ele vai puxar essa minha sobrancelha para baixo. Porque ele faz esse movimento assim, ó. Aqui normal, aqui fecha, puxou, puxou. Então, ele vai colocar essa sobrancelha para baixo. Pode ser que nos primeiros dias ela fique super arqueada, mas vai passar o tempo e essa toxina vai sair rapidinho. E aí ele vai falar, por que saiu rápido, Ana? Saiu tão rápido meu botox? É isso que a gente escuta. Mas é porque não foi trabalhado corretamente no músculo orbicular do olho. Então, o músculo orbicular do olho, ele precisa estar paralisado para a gente conseguir um arqueamento também. Então, olha só como essas musculaturas, esse conjunto muscular aqui, ele está interligado. Esse conjunto de musculatura, ele está interligado. O arqueamento de sobrancelhas não é um ponto específico, e sim o conjunto desses planejamentos que a gente faz. Desse conjunto de planejamento do músculo frontal, do músculo corrugador, do próximo, do orbicular do olho, é aí que a gente consegue. Então, vocês precisam começar a falar isso para os pacientes de vocês, tirar um tempinho, ter uma imagem ali para mostrar essa musculatura para ele entender o que você consegue entregar de resultado em cada vez mais para esses pacientes. Fechou? Então, é essa forma que vocês vão conseguir planejar. Outra coisa que eu vejo um erro bem comum aí, bem comum mesmo, é trabalhar com essa toxina do orbicular do olho, mas com uma dose baixa, tá? Eu trabalho só com 3 unidades de cada lado. Eu trabalho com 2 unidades de cada lado porque meu paciente não tinha muita ruguinha. Ou ele só tinha aquelas ruguinhas aqui em cima, sabe? Aqueles pacientes que sorriem e não tem ruga aqui na lateral, mas a ruga sobe pra cá. Então, existe uma forma de você conseguir trabalhar com essa toxina botulínica e também ter um bom resultado. Mas você vai precisar colocar um pontinho aqui, mais superficial, tá? Um pontinho mais superficial. E você vai precisar trabalhar também com uma toxina aqui nessa linha canto do olho. Você vai precisar colocar essa toxina ali também. Ana, quantas unidades você põe no olho? Geralmente eu distribuo 6 a 7 unidades por cada lado. Eu faço entre 2 a 3 pontos. Então, são mais ou menos 6 a 7 unidades em distribuição de 2 ou 3 pontos. Dá um total nos dois olhos em torno de 12 a 15 unidades por esses 2 músculos. Então, é bastante unidade, é considerado bastante unidade. Agora, quando nós estamos falando de um paciente homem, às vezes eu já cheguei a colocar até 20, 22 unidades distribuídas, 12, 13 unidades em cada lado, tá? Então, isso vai depender de quanta ruga ele faz, de quanta força ele faz. Só que aí você tem que entender se essa ruga que tá fazendo é muscular ou já é uma ruga que tá em derme, já é uma ruga de pele, que tá com flacidez, que tá com sobra de pele. Se essa ruga for uma ruga de pele, uma ruga realmente forte aqui, aí infelizmente você vai ter que trabalhar
Além da toxina botulínica, você vai ter que trabalhar com estímulo de pele também. A gente vai divulgar para vocês a nossa aula, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, e lá eu vou falar um pouquinho desses protocolos, tá, gente? Porque o que acontece? Tem muitos de vocês que estão começando na harmonização facial e querem fazer a toxina botulínica, mas infelizmente ainda não fazem o bioestimulador, ainda não fazem peeling, e aí ficam meio travado, né, nessa, não vou fazer, não vou indicar. Como é que eu vou associar então? Eu comecei fazendo esses planejamentos e mesmo sabendo que o paciente não tinha indicação, eu já falava para ele, olha, eu vou fazer a toxina botulínica em você, mas eu quero que você saiba que o teu resultado precisa de complementação. Eu já falava isso para ele. Então eu explicava isso. E tá tudo bem a gente não fazer o bioestimulador ainda. Tá tudo bem a gente não fazer um peeling ainda. Só que, gente, o combinado não sai caro. Você falar pro teu paciente que você não vai conseguir entregar um bom resultado nessas primeiras sessões, tá tudo bem. É melhor do que você prometer a lua para ele e não chegar na lua. E você não conseguir esse resultado. Aí ele vai ficar frustrado. Então, eu já comecei a iniciar com esse planejamento. E aí, depois eu fui buscar um método, depois eu fui buscar um protocolo para trabalhar com bioestimulador, para trabalhar com peeling, trabalhar com microagulhamento, enfim, vários outros procedimentos. Eu tô falando aqui do básico, a gente tem mais N procedimentos para trabalhar em associação. Então, no dia 2, fiquem bem ligados que amanhã a gente vai contar essa novidade para vocês. No dia 2 eu quero desmistificar isso, tá? Colocar isso para vocês, porque a gente acha que é só toxina botulínica. E sim, a toxina botulínica resolve parte dos nossos problemas, é o meu procedimento preferido. Só que para alguns pacientes o resultado é maravilhoso, né? Para alguns pacientes a toxina botulínica vai, fechou, ficou top, ficou lindo, mas e aí? E os pacientes que a gente não consegue entregar? E os pacientes que não estão prontos para receber toxina botulínica, que precisam trabalhar com a pele? O que a gente vai fazer? A gente vai perder esse paciente? A gente não vai fazer? Vai mandar ele para outro profissional? O que a gente faz? Então, a partir daí, a gente foi desenvolvendo um passo a passo para conseguir chegar a entregar. Claro que hoje os bioestimuladores são sensacionais. Eu além da toxina botulínica, é um dos meus procedimentos preferidos, né? Eu falo para minhas pacientes, vocês podem começar a falar para as pacientes de vocês também. Olha só, toda mulher deveria se dar por ano 2 a 3 aplicações de toxina e uma sessão de bioestimulador. Isso deveria ser inegociável para todas nós mulheres. Então aí eu já começo a criar essa consciência, né, de procedimento, de prevenção, que eu adoro falar de prevenção também. Então associar. A toxina botulínica sozinha, ela entrega um bom resultado, mas algumas vezes a gente precisa complementar. E é por isso que a gente se frustra tanto, né? Ai, meu botox não durou. Ai, não ficou tão bom. Então talvez não é que você não fez a técnica certa. Não é que você não colocou a técnica certa. Você não usou a marca ideal. Não é isso, não é a marca, não é a técnica. É a pele do paciente, é a resposta do paciente. E a partir daí a gente começa a ter uma variável grande e um número de discussão muito grande também, porque aí vai entrar genética, vai entrar metabolismo, vai entrar vários fatores do paciente, vai entrar a condição do paciente diária. E aí a gente vai ter que começar a entender um pouquinho isso. E além de fazer uma boa técnica, e você olhar para o teu paciente e falar assim, a técnica eu garanto, o resultado eu garanto. Aí agora a gente vai precisar olhar para outros pontos também. Então é importante a gente falar disso e colocar isso dentro do planejamento também. Eu vi uma pergunta ali se a gente vai falar sobre marcas na aula do dia 2. Então assim, a gente vai falar sobre tudo que envolve o protocolo perfeito, tá? O protocolo perfeito de harmonização facial com toxina botulínica, ele veio para ajudar nós profissionais de harmonização a conseguir desenvolver esses melhores resultados. Então a gente vai falar sobre tudo e eu quero desmistificar para vocês essa coisa de marca, tá, gente? Eu já usei várias marcas, então desde lá eu vou falar alguns nomes aqui para vocês. Desde Botulin eu já usei, até Dispor, certo? Então eu já usei várias marcas. E eu tenho as minhas preferidas, certo? Que eu vi mais resultado clínico, mas isso não significa que tem uma marca ruim no mercado. Eu, Ana, desacredito que existe uma marca ruim. Existem marcas que se adaptem melhor para o padrão muscular do paciente, que reagem de uma forma melhor, certo? Agora, existe uma compensação
compensação aí que a gente pode estar fazendo. Então, se às vezes você achou que não durou tanto, não travou tanto, então você consegue aumentar a dose para chegar nesse mesmo resultado. E aí você vai ter que ver quanto que você pagou nessa toxina botulínica, ver se vale a pena, né? Você tá sobredosando, se às vezes não compensa você pegar uma outra marca, certo? Então eu não tenho uma, assim, usem essa marca porque essa é a melhor. Até porque, não sei se vocês viram o Reels que eu coloquei lá, hoje, cientificamente, a gente não tem nada nos dizendo, essa é a melhor marca do mercado. Não existe isso. Só que o que existe são estudos das próprias empresas fazendo comparativo entre os pacientes. Só que aí a gente entra num conflito de interesse. E eu, quando comecei a ver alguns artigos, a gente começa a ficar meio cega, né? Porque a gente olha para aquele artigo e fechou, aquele artigo é perfeito. Nossa, por exemplo, o Botox é a melhor marca, Dyspor é a melhor marca, então fechou. Hoje, quais são as marcas que mais tem estudo, gente? Botox, Dyspor e Xeomin. São as 3 marcas que mais tem estudo. Se vocês digitarem lá no PubMed, são as 3 marcas que mais tem estudo. Só que a gente entra num conflito de interesse, porque são a grande maioria dos estudos são das próprias empresas, são em comparativos em prol para os seus próprios resultados, e a gente não tem. Então, o nosso resultado ainda é muito clínico. Isso em 2023 que eu tô falando, é muito clínico, que a gente tem experiência clínica. Não estou dizendo que essas 3 marcas não são maravilhosas, porque, por exemplo, hoje as minhas marcas que eu uso é Botox, Dyspor e Botulift. São as 3 marcas de minha preferência. Mas é minha preferência, a preferência da Ana, não que é a melhor, não que é a melhor do mercado, não que a Xeomin não é boa, não que a Botulin não é boa, é a preferência da Ana. Perfeito? Então aí a gente vai começar a entender. Ana, como que você descobriu essa diferença de dosagem entre as marcas? Como que você descobriu qual paciente se adapta melhor? Primeiro passo, testando. Segundo passo, montando protocolos. Então, gente, é importante vocês anotarem na ficha. Vocês precisam ter uma ficha quando vocês estão planejando colocar a marca, colocar como você reconstituiu essa toxina botulínica, tá? Então, se você usou a reconstituição seca ou se você usou a reconstituição tradicional e você usar para cada músculo quantas unidades você colocou. Você anotar nessa ficha. Porque se essa toxina não durou ou se esse resultado daquele mês não foi tão bom, você vai ver e vai observar se teve alguma variável, quantas unidades você colocou. Na próxima aplicação você pode mudar, você pode aumentar a tua dose. Você pode mudar algum alvo muscular. Então, isso é importante. Eu comecei a fazendo dessa forma. Vou falar para vocês que eu tive pacientes que se deram muito ruim com Botox. Não duraram, não ficou nem um mês com aquele aspecto bom. Certo? Não ficou bom mesmo. E aí, eles vieram, porque não ficou bom, porque não gostei, porque não durou. E eu falei, meu Deus, eu usei Botox, né? E aí já entra, não sei se vocês passam por isso também, mas entra aqueles pacientes assim, tipo, sabe, questionando a marca, questionando a tua técnica. Aí você tem que ter aquele manejo também e entender como que eu fiz, como que eu diminuí esse índice que acontece. Olhando para a marca, eu testava pela segunda vez. Então, por exemplo, teve pacientes que eu usei Botox pela segunda vez e aí eu aumentei a dose. Quando eu aumentei a dose, legal, resultado bom. Agora, teve pacientes que na segunda aplicação eu não curti. Ainda assim ele reclamou. Aí eu troquei. Aí eu fui para Botulift. Quando eu coloquei Botulift, perfeito. Resultado de 4 meses e meio. Aí ele voltava para fazer a aplicação. Então eu só consegui fazer isso porque eu planejei, porque eu tinha anotado e porque eu sabia. E aí eu troquei. Aí eu fiz esse, como se fosse um teste mesmo, para adaptação. Em mim, Ana, vou contar para vocês. Eu fiz Botox ano passado. Não achei que durou tão bem, achei que durou ok, coloquei um pouco mais de dose, em 3 meses já tinha saído, não estava assim 100%, e o Botulift durou bem, o Botulin durou bem. Então olha só como isso é de pessoa para pessoa. E aí agora eu já sei que eu posso usar em mim o Botulift, que deu um resultado bom, que deu um resultado legal, e eu vou continuar usando essa marca. Vai ter pacientes que vai questionar vocês assim, tem que trocar a marca, não pode trocar a marca, existe, né? Isso aqui, gente, hoje isso também não tem tanto embasamento científico. A gente tem um estudo
estudo que fala que em 3 aplicações seria o ideal trocar se o paciente está apresentando alguma resistência nos resultados por conta das cepas bacterianas produzidas no próprio laboratório. Mas isso é um estudo, isso é muito baixo ainda de índice científico. Então tem pacientes que passaram a vida toda usando só Botox, só Dysport, e não apresentaram essa resistência. Então, ainda assim, são estudos baixos. Para mim, se o paciente está apresentando um resultado inferior ao que eu gostaria, eu testo outra marca, tá? Sem problema nenhum. Agora, o que vocês não podem fazer é no retorno do paciente usar marca diferente. Isso não pode. Usou a marca X na primeira aplicação, se vocês forem fazer retorno, que é outra coisa bem questionável, né? Que a gente não deve fazer retoque de Botox não deveria existir, a gente não deveria aplicar toxina botulínica, porque isso sim poderia causar uma imunogenicidade no paciente, uma resistência à toxina botulínica, só que é muito conhecido, ficou um fenômeno conhecido aí, né, fazer o retoque. Então eu tento diminuir o meu índice de retorno do paciente a 0. Ainda a gente tem alguns retornos, principalmente os pacientes de curso, a gente tem retorno, mas eu tento, o quanto mais eu conseguir diminuir, melhor, certo? E aí eu preciso planejar, fazer uma dose efetiva e atingir o alvo muscular na primeira sessão e diminuir a revisão dos meus pacientes. Então a gente vai começar a partir de hoje a desmistificar muito isso para vocês. Muita coisa, a gente vai mudar muito a percepção de vocês com toxina botulínica e também pararem de se frustrar e terem segurança em relação a isso. É por isso que a gente está desenvolvendo essa série de lives aqui para vocês. Eu tô adorando a interação na caixinha de perguntas que vocês estão mandando, porque eu tinha as minhas dúvidas, eu tenho as minhas dúvidas e eu posso ficar muito fechada nisso, né? Eu posso ficar muito vidrada no que eu tenho de dúvida, mas e o que eu posso ajudar vocês? O que vocês têm de dúvidas? Então, sempre que vocês verem uma enquete lá, uma caixinha de perguntas, comentem, me ajudem também a produzir conteúdo. Gente, eu tô no mestrado para estudar, para ralar coisa científica pra gente, para realmente conseguir. E acredite se quiser, gente, o meu professor de toxina botulínica, ele é fera, tá? Eu assistindo a aula dele, assim, eu fiquei, eu não sei nada de toxina. Meu Deus, eu comecei a ter sabe? E ele falando, e eu, meu Deus. Aí, no tanto que a gente entrou nessa coisa do gelo, né? E aí, todo mundo deu um auê na sala, gente. Nós ficamos assim, nossa, a gente começou a estudar e, não, foi muito legal, foi bem divertido mesmo. E eu tô até alterando algumas aulas lá do Master em Toxina Botulínica, tô atualizando, porque a gente viu uma revisão científica, tem coisas novas vindo por aí, então a gente não pode ficar parado. Vocês viram que agora saiu um estudo e tem alguns profissionais, até mesmo aqui no Instagram, publicando para fazer a reconstituição com lidocaína de toxina botulínica. Gente, não existe nenhum artigo com embasamento científico que a gente deve fazer isso, tá? O que tá em bula é pra gente reconstituir em solução salina estéril, tá? Em soro fisiológico estéril. E é isso que a gente sabe, é isso que a gente tem. Reconstituir com lidocaína, ainda não temos evidências para diminuir a dor do paciente. A gente não sabe da durabilidade, a gente não sabe de reações, não sabe de nada disso. Então é um índice muito baixo de estudo científico, não tem nada comprovando em literatura que a gente possa fazer dessa forma. Então continuem aplicando reconstituindo com soro fisiológico estéril, tá? Com solução salina, que é isso que a gente sabe. Então, a gente tem que pegar a melhor parte de evidência clínica que a gente tem, a melhor parte, os melhores artigos científicos e fazer o nosso protocolo e fazer o nosso método. É nessa harmonização que eu acredito e é nessa harmonização que a gente vai trazer daqui pra frente. Eu tô brincando, né? Mas vai cair por terra todas essas coisas sem base. Não vai durar, não é nada duradouro. Então vamos ficar no que é certo para os nossos pacientes acreditarem na gente, para os nossos resultados serem bons, para a gente não ter problema com a harmonização facial, porque tem muito BO mesmo, tá? Eu que tô aí nessa área da docência, eu vejo muita coisa e eu não quero que a gente prejudique os nossos pacientes, que prejudique essa área que é tão linda, né? Que é tão maravilhosa, que a gente muda vidas, que a gente muda
faces, a gente transforma sorrisos dos nossos pacientes, autoestima, que a gente não use a harmonização facial de forma errada, transformando rostos, tirando o que é mais natural do nosso paciente. Então, que a gente pegue essa base científica, o melhor da nossa base clínica, e que a gente faça com respaldo e tenha consciência do que a gente tá fazendo, tá? É sobre isso que é a nossa harmonização facial. Gente, muito obrigada, Thaís, Juliana, obrigada por terem vocês aqui nesse domingão. Acompanhem os nossos próximos capítulos, porque tá vindo muita coisa boa aí, tá vindo muita coisa legal, e eu quero que vocês continuem cada vez mais entregando melhores resultados. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vem novidade essa semana aí, e eu vou estar aqui terça-feira e também na quinta-feira em live. Eu vou divulgar o conteúdo lá no meus stories. Fechou? Um beijão. Bom restinho de domingo pra vocês. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a gente pra fazer uma semana linda. E qualquer coisa, manda no direct que eu vou estar respondendo vocês. Beijão.